10 anos depois, como é que se deu este regresso à Associação de Futebol de Santarém? É verdade, estive aqui há uns 10 anos, exatamente há 10 anos, como coordenador técnico. Surgiu agora um convite do presidente da associação, do atual presidente, e como eu estava interessado em regressar a uma intervenção mais prática, uma vez que estive nos últimos 10 anos mais ligado ao ensino e ao estudo, acabei por aceitar este desafio que começou esta semana e vamos em frente para dignificar a associação e o futebol distrital. Quais é que são os seus grandes objetivos? Os objetivos, curiosamente, mantêm-se exatamente na mesma linha do que tem sido a associação e do que foi a minha passagem há uns anos atrás. Primeiro, ajudar a associação a fomentar e a desenvolver o futebol distrital em todas as suas componentes, que passa pela reestruturação de campeonatos, que passa por um conjunto de aspectos organizativos que são importantes. Depois, valorizar o futebol distrital e os jogadores do distrito, particularmente no trabalho das seleções, porque com isso também estamos a prestigiar os clubes de onde esses jogadores são oriundos. Uma terceira dimensão, a área da formação. Naturalmente que a formação de treinadores e a formação de massagistas, sobretudo estes agentes técnicos de intervenção no futebol, tiveram sempre uma atenção grande em termos de formação da associação e vai continuar a ter. Portanto, digamos que há aqui diferentes componentes de apoio ao trabalho da Associação de Futebol de Santarém, mas também dos clubes e sobretudo dos jogadores, prestigiando, divulgando e que eles tenham experiências agradáveis e possam dessa forma evoluir como jogadores e como pessoas. O seu regresso deu-se há poucos dias, mas que diferenças é que já notou nestes 10 anos? Questão muito interessante, porque é quase um milagre aquilo que eu tive conhecimento esta semana, que é a extraordinária capacidade dos clubes e o excelente trabalho que os clubes andarão com certeza a fazer no distrito, que permite que, particularmente, não só no futebol sénior, mas também no futebol juvenil, continua a haver uma enorme quantidade de clubes. Esta semana estávamos a ver os campeonatos de infantis, há quase 80 equipas de infantis, que é uma coisa extraordinária. Portanto, surpreende-me a crise em que o país está, mas ao mesmo tempo a capacidade dos clubes, através dos seus dirigentes e cada vez com mais pais, a participarem também no processo de formação dos seus filhos. Portanto, esta é a principal. Depois, a Associação de Futebol de Santarém também evoluiu muito. A associação está mais organizada, está moderna, tem o seu funcionamento otimizado, o que é também para mim uma grande surpresa. Portanto, digamos que estas duas componentes associadas a uma outra, curiosamente é a seleção que temos agora em funcionamento, que é um grande salto que deu o futsal. Portanto, o futsal no Distrito de Santarém deu um salto qualitativo e quantitativo muito grande, quer ao nível do futsal sénior, quer juvenil, e em ambos os sexos, masculino e feminino. Portanto, estas três vertentes despertaram uma atenção e é extraordinário a situação que se consegue ter no momento de dificuldade que todos vivemos, não é? Precisamente pegando nesse ponto, onde, nomeadamente no futebol sénior, temos assistido a algumas desistências e esse se calhar é o mais mediático, mas é o topo da pirâmide. É tentar também inverter um pouco este Com certeza, aí eu não referi isso porque esse será o aspecto talvez mais crítico desta evolução dos últimos anos. Portanto, se pensarmos no futebol sénior, o que é que nós vimos? Vimos uma crise profunda nos clubes históricos do nosso distrito, que apesar de participarem com dignidade e procurando prestigiar a sua história e aquilo que representam no distrito, competem em campeonatos distritais. Estou a pensar no União de Tomar, no Torres Novas, depois crises mais profundas da União de Almeirim, da União de Santarém. Portanto, aqui sim, aqui viu-se uma crise, o que mostra que muitas vezes nos últimos anos estes clubes acabaram por ter experiências que foram efêmeras, ou seja, foi situações de sucesso momentâneo que não consolidou o clube para manter uma estrutura no futebol nacional durante muitos anos. Pode ser que com esta aposta que esses clubes agora estão a fazer nas camadas jovens, no sentido de aproveitar cada vez mais jovens dos escalões jovens, que no futuro esses clubes possam voltar a aparecer com valor para estar, sobretudo nos campeonatos nacionais, porque aí o nosso distrito está realmente, talvez, numa fase das mais baixas de sempre, não é? Porque houve sempre clubes na terceira divisão, na segunda divisão e agora isso está muito menos, portanto esses clubes não conseguem ter capacidade para estar nesse nível competitivo. Portanto aqui a associação está a passar, o futebol no distrito, em termos séniores, está a passar por uma crise muito mais profunda do que no futebol juvenil. Já foquei esse aspecto. Há 10 anos atrás foi autor de algumas mudanças de quadros competitivos do futebol de formação. Poderemos ter, a breve prazo, nomeadamente no início da próxima temporada, algumas mudanças
nesse aspecto, tendo em conta que há 10 anos fez alguns arranjos de forma a tornar os campeonatos não só mais competitivos. Mas também mais nivelados, porque estamos numa fase de constantes mudanças etárias, nomeadamente isso. É uma questão muito interessante e importante, porque nesta última semana reuniram duas comissões, uma do futsal e uma do futebol jovem, onde eu estive presente e que está a trabalhar para que daqui a um mês e meio, seja proposta à Assembleia Geral da Associação uma alteração em alguns aspectos do campeonato. Uma das coisas mais curiosas que eu verifiquei foi que, quando há 10 anos atrás houve a necessidade, em alguns escalões etários do futebol juvenil, acabar-se com aquela questão das subidas de divisão, primeira divisão, segunda divisão, coisa que nos últimos anos, em alguns escalões, voltou a ser reativado. Há uma coisa muito interessante que eu verifiquei nestes últimos dias, é que em alguns campeonatos e em alguns escalões, os clubes já conseguiram manter uma estrutura, consolidar uma estrutura organizativa já bastante sólida, que permite que neste momento, com primeira e segunda divisão, acaba por haver um bom quadro na lógica competitiva, ou seja, os campeonatos estão competitivos naqueles onde existe primeira e segunda divisão, o caso dos júniores, o caso dos juvenis. Para escalões mais baixos, mantém-se, neste caso nos infantis, o não haver divisões, portanto há ali uma primeira zona, uma primeira fase de competição e depois é que se estrutura o nível competitivo ao longo do ano, mas há ajustes também que estão previstos agora, quer no futsal, quer no futebol juvenil, da formação das séries, das fases finais, isto é, procurar manter um quadro que seja competitivo, que seja relativamente prolongado, mas também que não se estenda no tempo, como tem acontecido em alguns escalões. O ano passado, salvo erro, houve um escalão de infantis que acabou em julho o campeonato. Isto também é uma imensidão de jogos que também não é benéfico. Portanto, aquilo que for possível ajustar para tornar os campeonatos mais interessantes, para continuar a haver interesse nos clubes em inscrever as suas equipas e para que ele seja competitivo. E esta questão do competitivo é uma questão que muitas vezes não é bem interpretada. Quando nós dizemos que um campeonato em qualquer escalão deve ser competitivo, não é só pensar naquelas equipas mais modestas que sofrem goleadas. Antes havia resultados de 20-0, 14. O problema é que a equipa que também ganha os 14 ou os 15 que marcam muitos golos, também para essa equipa não é vantajoso aquele tipo de jogo, aquele tipo de competição, porque o jogador não coloca em campo, nem no treino, nem na competição, todo o seu potencial, uma vez que os jogos são demasiado desequilibrados. Portanto, o quadro competitivo homogéneo em todos os escalões etários deve ser um princípio a seguir pela associação e pelos clubes, e é isso que nós esperamos que todos tenham presente, porque só assim é que os jogadores podem evoluir melhor. Uma última questão. No fim de semana passado começou a divisão principal, esta quarta-feira a Supertaça, mas os outros campeonatos, o grosso está também praticamente a começar. Que mensagem é que envia atletas, dirigentes, treinadores, enfim, a todos os agentes desportivos para mais esta época? Em primeiro lugar, como eu disse há pouco, os meus parabéns por como é que num quadro social e económico de tanta limitação que nós vivemos, ainda é possível juntar em todos esses clubes, do futebol sénior ao futebol juvenil, um conjunto de pessoas que trabalham todos os dias, sabe Deus com que dificuldade, para manter o seu clube em funcionamento, os atletas que continuam dedicados e continuam a dar a Santarém uma dimensão, particularmente no futebol juvenil, que é uma das mais importantes do país, em termos de quantidade e de qualidade. Portanto, digamos que esta disponibilidade, estes fatores positivos que estes clubes e estes agentes têm demonstrado, a Associação reconhece-os, valoriza-os e espera que todos tenham uma participação nos campeonatos digna, de acordo com o historial de cada clube, e que haja o menos de episódios que são secundários, que muitas vezes caracterizam as competições, dentro da competição exacerbada que existe muitas vezes, e que todos possam, no final da época, chegar satisfeitos pelo trabalho percorrido ao longo deste ano.